Olá, estamos abrindo mais um painel regional. Você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, sempre com um programa ao vivo e trazendo aqui as personalidades da nossa região, personalidades do Brasil, debatem junto com você, discutem, não é? E aprofundam os temas importantes, a nossa pauta aqui diária da Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Como sempre, na abertura, a gente deixa à sua disposição já o telefone do painel, 30 14 52 81. Você liga com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião e participa com a gente aqui, tá certo? Pelas redes sociais também à sua disposição, para a sua mensagem, o facebook.com/Painel Regional TV. Comigo aqui na bancada do Painel Regional nesta edição, sempre começando tecnicamente aqui pelo lado esquerdo, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha que é do PMDB aqui de Santos, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual. E, como sempre, às quartas-feiras, também a satisfação de receber aqui o articulista, advogado Vicente Cassione, certo? Na abertura do painel regional, sempre aqui as manchetes dos jornais parceiros no dia a dia aqui do programa. Você vê aqui o DL, Diário do Litoral, que traz na capa aqui, que é o Ronaldinho Gaúcho, que teve ontem aqui na cidade. E ao lado a manchete, governo decide hoje sobre nova aposentadoria. O presidente Dilma sancionará ou vetará, eis a questão, a emenda à medida provisória 664, que derruba o FP, o fator previdenciário. Passo aqui ao Banha, por favor, o DL, e ao Heraldo também, uma edição do Diário do Litoral. O Cassione recebe também aqui o seu DL desta quarta-feira, que fica aí a expectativa do que vai fazer a presidente da República. E a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula aí por todo o estado, pela região da Baixada e Vale também, deixa eu tirar o dedo daqui. Presídios do país são escolas do crime, diz ministro da Justiça, hein? Realmente não dá o que falar, viu? Zé Eduardo Cardoso afirmou que o governo Dilma pretende ampliação da pena para menores de idade que cometerem algum tipo de crime, além de punição mais rígida para maiores aliciadores. Muito bem, aí a frase do ministro, Gazeta de São Paulo aqui ao vereador Banha, ao Heraldo e também ao nosso Vicente Cassione, não é? E na sequência, como sempre, a gente cumprimenta e agradece aqui as participações dos companheiros de bancada. Banha, olá, prazer recebê-lo mais uma vez, vereador. Tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, meu amigo Heraldo, professor Cassione, Ione. E uma saudação especial aos nossos portuários que estão aí, atentos, vigilantes e preocupados. Estado de greve, e né? como diria um amigo em comum nosso aqui do Heraldo, Cassione, e da casa aqui, o nosso sempre sindicalista, Vanderlei José da Silva, problemas a granel, Cassione. Problemas a granel. Meu caro Heraldo, tudo bem, Heraldo José? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao professor Cassione, boa tarde, Ione, boa tarde a você de casa que nos assiste. Realmente, motivos de preocupação aí, em estado de greve, já anunciando aí os portuários uma nova paralisação, caso a Codesp e o governo federal não concordem em reajustá-los em 8%. Ofereceu apenas 5%, numa inflação aí que deve estar beirando já os 12%, realmente é preocupante. Vicente Cassione, mais uma vez conosco. Tudo bem, Cassione? Eu estou hoje precisando de leitura labial para poderem entender o que eu falo, que a minha voz me abandonou. Então, quero dar um abraço aos caríssimos telespectadores, a você, ao vereador Banha, ao Heraldo, a Ione, e vamos ver se dá para alguém entender o que eu vou dizer. Se não, leitura labial. Não vou falar com a mão na boca assim, que nem os jogadores fazem. Muito bem. Metade da cidade está gripada e a outra metade já ficou, não é? É o resultado dessa época aí de alternâncias de temperatura constantemente aqui em Santos e na região toda, né? 30 14 52 81, você liga, participa com a gente, também pelo facebook.com/Painel Regional TV, nosso espaço pelas redes sociais, sempre online, pelo site da TV Santa Cecília, não é? Em tempo real você acompanha a gente, é só clicar lá no ícone do Painel Regional. E programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, você revê como preferir, o programa inteiro ou, se você quiser, claro, os trechos que julgar mais interessantes, né? Quem acompanha a nossa produção diariamente, a sua participação também, a Ione Furukawa está aí sempre atenta, né, Ione? Tudo bem?
É isso mesmo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Heraldo, Banha, Cassiane. É você aí de casa que está nos assistindo. O Facebook já está aberto aqui, esperando a sua interação com a gente, com dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. A nossa bancada é democrática e também a nossa produção está te esperando no telefone. E hoje, além da sua comunicação com a gente, nós temos um vídeo gravado na segunda-feira na casa do Gerson, aquele senhor que ficou internado 5 anos na UTI do Guilherme Álvaro e agora, graças a Deus, conseguiu ir para casa. A gente fez uma matéria com ele na segunda-feira à noite. Muito bem, só para amarrar antes do VT do Gerson Feltermayer, essa questão dos portuários aí preocupa muito, né? 11 sindicatos estão unidos, né? Banha, Cassione, e em estado de greve. O que pode acontecer e qual é a preocupação maior aí de vocês, rapidamente, com relação à área portuária aí? A preocupação é paralisar o escoamento do maior porto da América Latina e outra coisa, se fez tudo que não se deve ser feito nesse governo, no que tange ao respeito de zoneamento da área portuária, ao respeito ao trabalhador, porque as tarifas elas aumentaram assustadoramente, não foi repassado nada ao trabalhador. Essa linha de discussão entre trabalhador, exportador e importador já não existe mais. Porto-cidade, cidade-porto, também não há uma relação saudável. Então, o que a gente está vendo é que, mais uma vez, Santos é passagem de servidão, o Porto de Santos ficou refém das trapalhadas do governo federal, coloca-se o ministro, que mesmo sendo do nosso partido, nós não temos nenhum tipo de problema de estar... Esse negócio aí, para mim, não pega não, viu, Cassiano? Esse negócio de partido A, B, C, todos eles são iguais. Tem uns que... Tem gente séria, outros também tem, outros competentes, outros incompetentes, mas colocar um cidadão que veio lá do interior de São Paulo, com todo respeito, que não tem nenhuma afinidade, nenhum conhecimento com o Porto de Santos, até ele se adequar e saber como funciona o Porto, já se passaram 10 anos, nós passamos muito tempo por isso, e está aí o resultado. As áreas que foram estudadas, entre aspas, por uma empresa do Polossi, está aí o problema das áreas, o cidadão não sabe nem onde fica a Ponta da Praia, nem a Lemoa, nem o Sabuó. Nós estamos com um problema que deu muito o que falar no Tribunal de Contas da União. Ou seja, está uma atrapalhada total, mas sempre quem paga é a conta. No final é a cidade, são os trabalhadores e a gente fica esperando a nossa representatividade lá no governo federal, os nossos deputados, nosso amigo Beto Mansur, o nosso Esquassone, o nosso ex-prefeito Papa, que ajudem e que venham agora nas assembleias dos trabalhadores sentir o calor, principalmente da angústia e das agruras que estão sofrendo os trabalhadores portuários, até porque todo esse dinheiro em grande escala vai deixar de circular na cidade e na região. Cassione, que já passou aí por essa experiência aí dos deputados citados pelo Banha, né? Como é que acompanha aí mais um problema portuário? Vamos ver todas essas situações, licitações dos terminais que vem por aí, atropelando aqui a cidade, essa questão aí do estado de greve momentâneo. Em primeiro lugar, eu já não chamo mais o Porto de Santos. Porto em Santos. Há um Porto em Santos. Porto não é de Santos. Não é há muito tempo de Santos. O Porto é de todo mundo e o Porto é da Maria Joana. Sua Excelência, a Maria Joana. Há uma grande culpa dos trabalhadores, não os de hoje. Esses são herdeiros da inércia dos trabalhadores de ontem. Porque na década de 50, até o início, metade da década de 60, 64, a força que os trabalhadores portuários tinham era incrível junto ao governo federal. Eu fui doqueiro, trabalhei ali naquele prédio da Rodrigues Alves, não no prédio da superintendência, no prédio do lado, onde tinha o almoxarifado. E a gente vivia, na época, uma situação de predomínio da vontade dos trabalhadores sobre tudo. Os trabalhadores do Porto de Santos entravam no gabinete do João Goulart, sem pedir audiência, punham a mão na maçaneta, abriam e entravam. E naquele tempo, os trabalhadores cuidaram muito de garantir determinados direitos e até alguns privilégios, mas nunca cuidaram da galinha.
cuidavam dos ovos. E eu me lembro que na época eu dizia, vocês estão fazendo aquilo que a insensatez manda. Estão cuidando dos interesses, sem pensar que esse porto vai ficar e que esse porto um dia vai, possivelmente, deixar de ser a galinha. Ou vai continuar sendo a galinha, dando ovos para os outros, que é o que está acontecendo hoje. Acontecendo hoje, não, já vem acontecendo há um bom tempo. Eu me lembro, quando eu era deputado, algumas atitudes foram tomadas, e me lembro de um fato que está retratado nos jornais da época. Eu não vou aqui dizer algo que eu estou inventando. Até porque eu tenho história suficiente para não precisar inventar nada. Teve uma noite em que estava em discussão o problema do ógimo, da terceirização, aquela luta, né, naquele momento crítico entre 95 até 98, e o homem forte do governo, que na altura queria tirar todos os direitos dos trabalhadores, era o José Carlos Aleluia, que era na época do PFL da Bahia. É verdade. E eu me lembro quando ele foi ao plenário e disse, nós estamos hoje aprovando aqui o texto que não é o ideal, mas está perto de ser o ideal. Só não conseguimos aprovar o texto ideal porque o deputado Vicente Cassione de Santos nos venceu pelo cansaço. Ficou até às 5 horas da manhã discutindo conosco. Nós éramos todos a favor da tese de que deveria haver a terceirização, deveria haver a perda da condição que os trabalhadores têm hoje, e só não perderam tudo, ou só não perderam muito, porque o Vicente Cassione nos venceu pelo cansaço, porque se a gente não terminasse a reunião não aprovando, pelo menos, aquilo que ele não queria que fosse aprovado, não teria condição de nós estarmos aqui hoje. Então, os trabalhadores do Porto agradeçam a ele. Está nos anais da Câmara, está para quem quiser ver, está gravado e está escrito nas atas daquela reunião. Só que eu era sozinho, porque muita gente fez demagogia com o Porto, muita gente se colocou na posição de salvador ou salvadora do Porto e colheu frutos, inclusive, que não foram decorrentes do plantio de suas mãos. Uma vitória, por exemplo, que os trabalhadores tiveram num determinado momento, foi à custa do então senador Mário Covas. Foi ele que resolveu o problema, pondo o pé no peito de todo mundo. Só que o carro de som que correu a cidade contava outra história. E punha um outro tipo de herói ou de heroína, e os portuários acreditaram nisso. Então, hoje o que está acontecendo era inevitável, a partir de tudo o que se omitiu, de tudo o que se fez e de tudo o que não se fez antes. Agora, os trabalhadores têm condição ainda de poder parar o escoamento, de parar a atividade deste porto que está em Santos e que, por enquanto, é um porto importante, não é? E tem condições, sim, de levar o governo à parede, desde que haja organização, desde que não haja insensatez, desde que todo mundo jogue no mesmo time e não em função da própria eleição e da próxima chapa que vai disputar este ou aquele sindicato. Então, o que eu estou dizendo aqui pode, como sempre, não ser o que todo mundo do ramo gostaria de ouvir, mas é aquilo que retrata a opinião de um macaco velho que viu a história deste porto em Santos, quando ele ainda era porto, ou poderia vir a ser Porto de Santos. Hoje é o porto da Sua Excelência, Dona Maria Joana. Muito bem. Heraldo, você quer completar alguma coisa? Não, eu vou ficar só no aspecto da reivindicação. Ainda que eles recebam 8%, os trabalhadores estão perdendo, porque 8% foi a inflação medida passada. Então, essa recomposição já significa uma perda.
É verdade, é uma injustiça, então, o que está acontecendo realmente. 8% também não é nada de extraordinário, né? Se tivessem pedido 18, 20, né? Já para entender que a Codesp se retraísse. E você tem um outro viés, esse é um pedido de uma das categorias, no caso aí do Sindaporte, né? Administrado pelo Ivanandi Cirino. Mas o mais grave está ainda por vir, porque querem vincular 400 estivadores, sendo que 3.600 vão ficar de braços cruzados. Eu quero saber como é que chega nessa matemática. Não, vão vincular. Isso aconteceu na Cosipa, Cassione, quando começaram a falar assim, olha, aqui é um terminal privativo, só trabalha quem a gente quer. Não, começaram a desrespeitar as profissões. Aí o que aconteceu? Vamos fazer um acordo. Então, para não perder tudo, deram os anéis e ficaram com os dedos. Então, a cada 3 navios, 2 navios ficavam quase em Minas. 2 por 1. 2 por 1. Aí morria a gente lá dentro da borda, ninguém sabia quem era, colocava qualquer um para operar o navio. Afundava o navio se não souber estivar, né? Não, mas com certeza. Muitos acidentes aconteceram lá e o estivador ficou com um para operar. Aí até chegou o momento, hoje, chegou o ponto de que, olha, não interessa nem para o estivador mais ir na Cosipa, porque não se respeita a produtividade, não respeita a colocação e a estivagem correta do produto. Então, tudo virou na ponta do lápis. Faltou, corta na mão de obra. Faltou, descarrega na infraestrutura. Faltou, trabalhador do bloco. Faltou, não tem mais conferente. E aí a gente está vendo as operações portuárias sendo tecnologicamente, os maquinários que chegam. E poluição no canal do estuário é mato. Poluição no meio ambiente é mato. Então, e ninguém toma nada, não toma ação, como disse Cassione. É bem isso aí. A dona Maria Joana toma conta mesmo do Porto de Santos. Só que tem uma coisa que é preciso dizer. No mundo inteiro, os portos hoje são automatizados. Você vai a Roterdã, parece brinquedo de Autorama, um controle remoto. Não tem um carregador de container. Não tem um aparelho que não funcione tudo à distância a partir de uma torre. O que tinha que ter acontecido aqui no Porto de Santos? O que tinha que ter acontecido no Porto de Santos não era o reajuste do salário ou isso. Era uma indenização justa para aqueles que trabalhavam e que, tendo que sair de seus postos para dar lugar às máquinas e à eletrônica, recebessem o que fosse mais do que suficiente para continuarem a sua vida e dedicarem-se a outro tipo de atividade, se quisessem. Porque o processo é inevitável, né? O processo é inevitável. Foi assim que se fez no mundo inteiro. Foi assim que se fez no Porto de Roterdã, foi assim que se fez no Porto de Hamburgo, foi assim que se fez no Porto de Nova York, foi assim que se fez em todos os lugares do mundo. Agora, aqui, é o que eu volto a dizer, não prepararam o terreno. Não se prepararam para a velhice, não se prepararam para a doença que pode vir, não fizeram o plano de prevenção. E hoje está acontecendo o que está acontecendo. Agora, tudo bem, não querem dar os 8%, que é menos do que a inflação, tragam a inflação para 4,5%. Façam a gente fazer as compras hoje no nível que querem dar para os que trabalham. Porque é engraçado, na hora de pagar o salário, é abaixo da inflação. Na hora que eu vou comprar o que eu preciso, é acima da inflação. Essa inflação que flutua para cima quando é para pagar o salário e flutua para baixo quando eu tenho que fazer a compra. Não. Essa inflação que flutua para baixo quando eu tenho que fazer a compra não existe. E que flutua para cima na hora de pagar o salário, ela existe. Cassiano, eu só não entendi. Esse fato é um fato que está trazendo os mais ilustres conhecedores de porto e da atividade portuária, está deixando um ponto de interrogação na cabeça da gente. Eu, meu amigo Heraldo, nós tivemos no TRT, naquele imbróglio de escala, de ógimo, como é que fica, como é que vai ser a escala, se era eletrônica, se não era. Então nós tivemos naquela corrida e nós lembramos bem. E vários dos empresários da cidade que trabalham na rede portuária até falaram assim, olha, não tem coisa mais democrática e justa do que a escala de trabalho dos trabalhadores. Porque o que pesa o empresário, o que pesa para o importador é a folha de pagamento, é um custo fixo. E aquilo não existe no Brasil, a estiva. Quando tem serviço, paga. Quando não tem serviço, não paga. Só vai pagar e só vai escalar. Se trabalhar. Se trabalhar.
Agora eu não estou entendendo esse viés, mudou. Agora querem vincular para ter uma folha. Eu acho que está cheirando um golpe lá na frente. Por quê? Esse está na folha, você aceitou, depois que você aceitou, escreveu, está aceito. Acabou, aí ele falou assim, bom, agora eu ponho na folha quem eu quiser. Não necessariamente, se o cidadão é estivador, se ele é matriculado, se ele tem C, é qualquer um. Você ganha 3.600, então passou 2 anos, eu quero baratear essa folha. Estivador de 1.200, tem aí? Aí vai vir, aí vai achatar ainda mais. Então, eu estou cheirando, está um sentimento ruim que eu estou vendo no ar, do que custo Brasil é o que tem acabado com o país nesse interregno desses 20 anos. E a folha de pagamento dos portuários, quem trabalha, recebe. Quem quando não trabalha, não recebe. Então essa é a parte mais democrática que eu vi na Justiça do Trabalho, com relação à relação trabalhador e capital. Por que querem acabar com isso, Cassiano? Eu não entendi. Ninguém consegue entender essa matemática. Se você tem trabalho, recebe. Se não tem, não recebe. Todo sindicato que não é forte é decorativo. Os metalúrgicos eram fortes, por quê? Porque se eles parassem, parava a indústria automobilística. Os do Porto eram fortes por quê? Porque se parassem, parava o Brasil. Hoje, não há mais essa força. Então é preciso achar um tipo de saída para dar força a esses que hoje, enfraquecidos, estão querendo o seu direito e não estão tendo. É preciso sentar sem paixão, racionalmente, e pensar nas estratégias. Porque os capitalistas, as multinacionais, o dinheiro que não tem pátria, que não tem dono fixo conhecido, esse pensa no futuro. Os que não pensaram no futuro e que não têm condição hoje de programar o futuro, têm que arranjar uma saída, ainda que drástica, ainda que dura. Porque os sindicatos estão fracos, isso é indiscutível, exatamente porque chegaram ao enfraquecimento total a partir do momento em que não deram valor à sua própria força no momento em que a tinham. Vamos aproveitar para sair para o nosso intervalo. Na volta, não é, o prometido VT com o Gerson Feltermeier, que amargou aí 5 anos de UTI no HGA, em prejuízo dele, em prejuízo do hospital, em prejuízo de outras pessoas que poderiam ter utilizado aquele leito de UTI. Uma série de questões nós já cansamos de debater aqui no programa, mas ele, graças a Deus, agora está sendo atendido em casa. Voltamos já já. Além do painel regional que você assiste todos os dias aqui na TV Santa Cecília, agora nós temos uma nova versão que vai ao ar aos finais de semana. É o Painel Regional Weekend. Neste programa, nós mostramos o que há de mais interessante na nossa região. Falamos de saúde, de beleza, de moda, conversamos com muita gente legal. E é claro, você pode mostrar a sua empresa, mostrar o seu negócio neste nosso programa. É só ligar para o telefone que está aqui no vídeo, que é o telefone do Painel Regional. Aproveite, sábados, sempre às 15 horas, domingos às 17 horas, Painel Regional Weekend, onde você assiste o que há de melhor e mais gostoso aqui na nossa região. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com conteúdo de qualidade, com independência e coragem. É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno e independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas por R$1.
ou acesse www.diariodolitoral.com.br. Olá, eu sou o pastor Davi Morgado. São Vicente precisa fazer nos próximos 4 anos o que não fez nos últimos 20. O PSC tem novas políticas para transformar a vida do povo e a atual realidade. Venha para o PSC. PSC 20. A família perdeu sua essência e, como consequência, vemos jovens sem limites. O PSC compreende que uma base familiar sólida é garantia para o futuro da nossa juventude. Venha para o PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Demorei muito pra te encontrar. Você conferindo com a gente aqui, acompanhando as participações aqui do Banha, vereador do PMDB, ao lado do Heraldo José, nosso comentarista habitual, Vicente Cassione também conosco, né? E a Ione já com a sua participação, 3014-5281, lembrando sempre o nosso telefone, e pelas redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV. E agora sim, então, aí o VT, uma entrevista longa, profunda aí com o Gerson Feltermeier, lá de Itanhaém, não é isso, Ione? Exatamente. Na segunda-feira à noite nós estivemos lá, eu, repórter cidadão, o nosso cinegrafista, e conversamos com o Gerson, perguntamos as aflições, o que tinha acontecido, e ele realmente se considera um vitorioso. A alegria dele de viver contagia qualquer pessoa. Um probleminha da gente, para ele, não é nada mesmo. A entrevista está muito emocionante. Agora, ele acabou de me chamar aqui no Facebook, agradecendo, mandando um abraço para todos da bancada e agradecendo muito a equipe do Painel Regional e ao Banha, que sempre ajudou ele. Vamos ver. Boa tarde, Ione. Boa tarde, amigos do Painel Regional. Estamos aqui em Itanhaém, agora de maneira exclusiva com Gerson Feltermeier. Gerson, que foi diagnosticado em 2010 com esclerose lateral amiotrófica, e por este motivo ficou 5 anos morando na UTI do Hospital Guilherme Álvaro, aí na cidade de Santos. Nós vamos saber agora em detalhe desse herói, por que tanto tempo morando dentro de uma UTI e quais as consequências dessa doença tão desconhecida. Gerson, quais as consequências dessa doença? Esclerose lateral amiotrófica. As consequências dessa doença que trazem a perda das forças motoras, né? Eu perco as forças, até a musculatura do pulmão, diafragma não funciona, deixa de funcionar, e vai decaindo, vai progredindo cada vez mais, cada vez ficando mais dificultoso. E quando que você diagnosticou? Como é que foi esse procedimento? Bom, essa doença eu já tenho mais ou menos há uns 8 anos, né? O diagnóstico saiu mesmo há uns 3 anos atrás, que foi o diagnóstico que foi feito através do DNA, que foi constatado ela tipo 8, que seria ela familiar. Tanto que o meu irmão tem até essa doença também, já está em cadeira de roda. E por que, Gerson, tanto tempo dentro de uma unidade de terapia intensiva lá no Hospital Guilherme Álvaro, mesmo com alta médica? Porque o detalhe, viu, telespectador, é que o Gerson ficou mais de 5 anos internado na unidade de terapia intensiva, mesmo com alta. Por que tanto tempo, Gerson? Foi a burocracia de Itanhaém, da prefeitura, em liberar, autorizar o home care a me trazer para casa, né? Ceder os equipamentos, a burocracia, o custo que eles acharam muito caro, que não ia conseguir bancar o home care. Aí tive que botar na justiça, eles recorreram, até chegar nessa última instância, que foi para Brasília. Aí foi decretado, aí foi imposto um valor numa multa de R$1.000, que foi da onde que aí a prefeitura tomou a atitude de fazer a licitação e me trazer para casa com home care. Então, todo esse equipamento, toda essa vitória, você deve também às redes sociais, às pessoas que lhe ajudaram, porque a Prefeitura de Itanhaém não queria cumprir essa ordem judicial, é isso? Isso. Eu devo aos amigos todos, principalmente ao vereador Banha, que me ajudou muito. Foi o que mais me ajudou nesse momento difícil que eu estava lá na UTI. E os amigos nas redes sociais que ajudavam a compartilhar minhas dificuldades, que eu vivia na UTI, com muitos problemas, falta de materiais, essas coisas. Dentro de uma UTI é complicado. E estando dentro de uma UTI, para mim, não era legal, que todo mês eu pegava infecção e minha doença se prejudicava mais. Tanto que eu tive alta em 2010 mesmo, quando entrei, mas foi pego por uma infecção hospitalar e voltei para a UTI e nunca mais consegui largar o aparelho respirador. Estou com ele até hoje, agora vou ter que ficar pro resto da vida. E Gerson, 5 anos dentro de uma UTI, você viu várias coisas.
Qual é a grande lição que você tira disso? A grande lição que eu tiro disso é que a gente tem que aproveitar a vida ao máximo que pode, que eu nunca esperei chegar onde que ia chegar, de ficar 5 anos e 4 meses dentro de uma UTI, convivendo com, olha, uma situação muito difícil. Foi 5 ou 4 anos dentro de uma UTI. Não sei nem como dizer, viu? Era ruim para tudo, era para dormir, para descansar, não tinha como. É um tumulto, uma correria o tempo todo. Você não consegue descansar, estresse, longe da família, longe de tudo. Agora não, agora estou em casa, estou confortável, com a minha família, todo mundo junto, é tudo que eu queria. Um verdadeiro terror. Você passou e agora aqui com a família, as coisas melhoraram? Ah, sim, melhoraram bastante, né? Agora eu tô tendo meu sossego, minha paz, minha tranquilidade, acompanhando o crescimento dos meus filhos, né? Que cresceram, que eu cheguei aqui, eu até estranhei, já são todos adultos. Agora o mais que eu queria vir embora para acompanhar minha neta agora, né? Que nasceu agora há pouco tempo, eu quero que ela me conheça, enquanto é pequenininha ainda, né? Ficar junto de mim. Gerson, está precisando de alguma coisa? Aproveitando os nossos telespectadores que estão nos assistindo, está precisando de algo? Ainda aqui em casa, apesar que estou em casa, eu me quero tudo completo, ainda tenho umas dificuldades, que nem o meu guincho que eu ganhei através do pessoal que ajudou na internet, ele não entra aqui no quarto. Eu precisaria de um guincho menor. Mas esse é o meu grande problema, porque eu estou tomando banho de leito por enquanto, porque não tenho condições de ir para o banheiro. A dificuldade é transferir eu para fora da cadeira, porque eu sou muito pesado. Então hoje você precisa de um guincho que possa ser utilizado para que você possa fazer a higiene pessoal, é isso? Isso, para poder ir no banheiro, tomar banho de chuveiro, que a parte melhor do meu dia sempre foi isso, né? Curtir um banheiro, tomar um chuveiro, lavar a alma, né? Da gente, é a melhor coisa que tem. Eu espero que consiga, né? Os empresários, se quiserem me ajudar, eu agradeço muito. Então fica aí o alerta desse paladino, desse herói que sobreviveu 5 anos dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então fica aí os meus parabéns à Prefeitura de Itanhaém, que decidiu cumprir a ordem judicial. Os meus parabéns a todas as pessoas das redes sociais que ajudaram esse rapaz a sobreviver e principalmente aos médicos e familiares que não descansaram um segundo. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão aqui de Itanhaém, para o painel regional. É com você, Boturão. Ansioso? Você de ficar preso agora? Se eu te falar a verdade, que ainda não caiu. Chegamos já. Chegamos. Ainda não caiu a ficha. Te juro por Deus, ainda não caiu. Eu vou de escada. Não pode ser peso em excesso. O André estava aqui dentro, peso em excesso. E depois falam que eu sou gordinho, né? Tô indo embora. Chegou a minha hora. Muito bem, valeu aí o nosso repórter cidadão. Uma matéria muito humana, né? Sobre essa figura aí que é uma história realmente fantástica, uma força interior incrível, né? Para superar 5 anos numa UTI sem necessidade, porque ele já tinha alta, né? Eu tenho a impressão, até o Banha vai confirmar aqui pra gente, viu, Cassione? Acho que até que foi essa situação aí que despertou você aí ao Ministério Público, enfim, né? A detonar todo esse processo que colaborou muito para que o Gerson pudesse hoje estar na sua casa aí e acompanhando a gente lá pelas redes sociais, né, Ione? Mandou uma mensagem para você agora. Um abraço ao Gerson, felicidade, um grande exemplo de vida, realmente, de amor à vida, não é? E da família, de família também, né? Porque acho que a família, a filha, agora o neto, enfim, é que deram força a ele para se manter e poder, nesse instante, estar de volta à sua casa, à sua residência. Mas foi essa situação que despertou em você essa angústia aí, né, pela situação do Gerson, acabou indo ao Ministério Público, levantando todo esse problema, né, vereador? Foi uma mobilização, lógico, chegou a ser uma comoção nacional. O caso do Gerson chegou até a senadores de Rondônia. O negócio foi assustador, porque nunca ninguém na história aqui do Guilherme Álvaro ou da nossa região tinha visto um caso como esse. O cidadão não estava sendo tratado, estava cumprindo pena, 5 anos e 4 meses, e ele com alta há mais de 2 ou 3 anos, aguardando só um home care. Aí foi pela Defensoria Pública, não foi feito o processo como deveria ter garantido ali uma tutela antecipada, uma liminar, que não foi colocada no texto da Defensoria Pública. E aí foi tomando conta, foi empurrando, foi levando. Mas, Cassione, de tudo isso, a lição que a gente tira
é a lição de vida desse menino, desse jovem, acometido por uma doença tão grave, e que nos mostra mesmo que ele é o verdadeiro prisioneiro da esperança. Vem lágrimas nos olhos quando vi esse garoto a primeira vez, quando ele dizia que todos os dias ele via a sua filha, os seus entes queridos, que queria ver o nascimento da sua neta, dos seus netos, e que ali, mesmo que ele morresse ali, ele sempre punha na cabeça dele que ele ia voltar ao convívio do lar, ao seio familiar, e esse choro, desse sofrimento, dessa angústia, a gente chorou junto. Nós choramos aqui nesse balcão, você muitas das vezes comentou o caso do Gerson, nós brigávamos aqui, parece que estavam sendo aqui o Dom Quixote, combatendo aí os mais desvios e principalmente inoperância do Estado, a inércia, a desídia, onde a gente vê que realmente nós somos tratados como um número, mais um. Se morrer é mais um, se sair é mais um, se nascer é mais um. E isso ele mostrou que é uma pessoa diferente. E serve para a gente aqui levar de lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, que nada está perdido. O mundo pode está quase se acabando, mas a força da esperança, essa fé que moveu, esse amor que ele foi buscar para sobreviver, 5 anos e 4 meses, onde todos ao lado dele morreram. E muitas infecções ele ficou acometido durante esse tempo. E ele não desistiu. Ele não desistiu um minuto. Então, Gerson, você é um herói. Você é uma pessoa que serve de exemplo para a gente nesse mundo de perdição, de bandidagem, de corrupção, de malfeitos. Existe ainda uma alma pura, que é o Gerson Faltermeyer, que mora no nosso coração. Pois é, e a gente se impressiona, né, Heraldo e Cassione, com essa situação, porque uma série de problemas, uma série de perdas, né? O Gerson, evidentemente, piorou a sua saúde, ficando internado desnecessariamente, né? Vendo ali psicologicamente, vendo pessoas partirem ao lado dele ali, pessoas que estavam na UTI em casos graves, que precisavam realmente da UTI. Teve outros problemas, como disse, doenças oportunistas, como levantou o Obama, uma delas foi a tuberculose. Ele teve tuberculose, teve outro tratamento agressivo que ele teve que responder e superou. Outras pessoas que poderiam ter utilizado esse leito de UTI ocupado por ele inadequadamente, já estava de alta, não é? E por causa dessa confusão aí entre prefeitura e Estado, enfim, a questão do home care, que não se agilizava de maneira nenhuma, ele foi ficando. E o próprio HGA, que teve aí o Stogliamel, que teve um prejuízo também por conta dessa situação toda, né? Realmente não dá para entender, ele colocou bem aí a burocracia que se criou em torno desse caso, né? Eu, quando digo que eu não tenho muitas esperanças, e às vezes não tenho nenhuma, o foco da minha desesperança é o que está em volta de uma situação como essa que a gente acabou de ver. Esse fato do Gerson tinha que ser mostrado ao mundo inteiro, mas não precisamos ir ao mundo inteiro. Tinha que ser mostrado no Brasil com o mesmo destaque e o mesmo estardalhaço com que são exibidas notícias banais, ridículas, de coisas que não têm nenhum sentido, que não têm nenhum valor e que ocupam o espaço da mídia, levando ao povo desta nação a imagem apenas do que não presta, do que é ruim, embora nós estejamos náufragos do que não presta e do que não é ruim. No entanto, são essas situações raras que deveriam ser exibidas no horário nobre das televisões de alcance nacional, para serem vistas por todos os lares do Brasil, para que se mostre, e é o que eu dizia sempre aqui, não se mostra o trabalho de uma enfermeira no dia a dia, que mexe nas fezes, na urina, no vômito de estranhos, fazendo coisas que a família não tem coragem de fazer, mas dá-se destaque a tudo aquilo que é
ridículo, banal, e a palavra que me vem agora eu não posso dizer, enquanto que isso não aparece. Esse homem, esse menino, o Gerson, ele é um iluminado. Ele é um espírito iluminado. Eu me sinto desse tamaninho aqui. Se é que eu posso dizer que ainda tenho esse tamaninho, quando eu vejo pessoas como essas, que têm essa força interior e espiritual, que depois de tudo que aconteceu, que se o aparelho parar por 10 segundos ele morre, ele sai cantando do hospital onde ficou prisioneiro 5 anos, dando um exemplo de vida para todos nós que somos fracos, frágeis e choramingões. Então, é isso que eu digo, o exemplo é contagiante. O exemplo negativo, a banalidade, a estupidez que é exibida todo dia, é contagiante. Este exemplo também seria contagiante e deveria ser exibido. Não tem um programa domingo com o nome de É Fantástico, o show da vida? Vocês já viram quanta porcaria aparece nesse programa? Só para fazer justiça, o Fantástico fez uma reportagem sobre o Gerson. Sim, mas isso tinha não que por ser... inteiro, de começo ao fim, como nós Claro. queremos. Inclusive, isso que vocês mostraram agora tinha que ser exibido no Fantástico com a ênfase, tinha que passar no Jornal Nacional, tinha que passar em todos os lugares para mostrar que existem pessoas que têm uma força interior e um espírito, e isso aqui prova que nós não somos só essa carcaça, né? Que aí sim você tem condição de falar em esperança. Num país, a minha desesperança é em relação ao meu país, não em relação a pessoas, porque há pessoas que são capazes de alimentar as esperanças mortas, de ressuscitar as esperanças mortas. E eu quero dar aqui um grande abraço fraterno no Banha e em toda a equipe do painel, mas principalmente no Banha, porque o Banha não chegou a me cansar com a insistência dele, de tanto que ele falou nisso. Mas a luta do Banha em favor do Gerson é uma luta que aí sim ele tem condição moral de falar em esperança, o Banhas. E aí, quando eu divirjo dele, eu tenho que me calar numa hora como essa. Porque o que o Banha fez em favor do Gerson e o que o Gerson fez em favor de todos nós é algo que tinha que o programa acabar agora, aqui. Não tem mais nada que a gente tenha que dizer, que há horas em que palavras são nada perto do que é a realidade da imagem e do exemplo. Eu hoje estou aqui, nanico, pequenininho, diante de ver o que eu acabei de ver. Pena que isso, talvez eu não tenha, por todo o exemplo que eu procuro assimilar positivo, eu não tenha forças para levar adiante, nem de longe, a força interior que esse rapaz tem. Banha, o meu abraço mais carinhoso a você, por toda a luta deste programa, e para o Gerson eu não tenho nada que dizer, a não ser obrigado. Vou tentar ver se isso me dá um pouco mais de alento para os meus desânimos e para os meus cansaços. Perfeito. Bom, a gente vai nas edições de final de semana do Painel Regional, uma edição sábado, 3 da tarde, e uma outra no domingo, às 5 da tarde. Contar a história completa, não é, desse drama vivido pelo Gerson. Foi, não é, Ione? É isso, não é? Exatamente. No sábado às 3, no domingo às 5, eu também estive lá em Itanhaém conversando com o Gerson. Vai ter uma matéria mais completa contando toda a história de vida dele, o que ele sofreu, a felicidade dele hoje. Então, quem gostou da história, quem luta e quem está perdendo as esperanças, eu recomendo que assista, porque realmente é muito interessante. Muito bem. Para fechar o bloco, uma mensagem que eu recebi outro dia, né? É sempre importante, né? Tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. É indispensável que o bem se propague. Uma atitude positiva desencadeia outra. O amor contagia. É uma frase de
Chico Xavier. A gente volta já já. Além do painel regional que você assiste todos os dias aqui na TV Santa Cecília, agora nós temos uma nova versão que vai ao ar aos finais de semana. É o Painel Regional Weekend. Neste programa, nós mostramos o que há de mais interessante na nossa região. Falamos de saúde, de beleza, de moda, conversamos com muita gente legal. E é claro, você pode mostrar a sua empresa, mostrar o seu negócio neste nosso programa. É só ligar para o telefone que está aqui no vídeo, que é o telefone do Painel Regional. Aproveite, sábados, sempre às 15 horas, domingos às 17 horas, Painel Regional Weekend, onde você assiste o que há de melhor e mais gostoso aqui na nossa região. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Está precisando de um up no visual? Então você precisa conhecer Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Oferecemos cortes, escovas, hidratação, química, depilação e muito mais para você. A beleza tem nome e endereço. Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Rua Aureliano Coutinho, 279 a 281, em Santos. Telefone 3345-2535. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. As famílias estão passando por uma grave crise de valores. A juventude, cada vez mais confusa, vive o agora sem pensar nas consequências dos seus atos. Jovens que não têm referências para construir um projeto de vida. Nós do PSC temos uma política de valorização da família e de recuperação dos valores do lar. Apenas desta forma teremos um futuro melhor. Juntos faremos muito mais. Venha para o PSC. Feliz. PSC 20. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. De volta a terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Aqui o Banha, vereador do PMDB conosco, o Heraldo José também, Cassione. E a Ione, atenta aí à sua participação. Perguntas aí pra gente, Ione? Temos sim. Pergunta do Wilson, ela é de Praia Grande. Cassione, acabando com o fator previdenciário, o salário dos aposentados irá subir mais? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, com muita sinceridade. Salário de aposentado só sobe no Brasil no dia em que, no mapa mundi, o Brasil tiver dado lugar ao Oceano Atlântico. Então, não tem mais... Geograficamente desapareceu o Brasil. O salário de aposentado vai subir quando? Jamais. A minha mãe vivia com um salário que, se dependesse dele, ela teria morrido se não fossem os filhos. É o único país em que as pessoas vivem sem ter a mínima condição de dignidade humana com aquilo que é o fruto do seu trabalho. Eu não estou falando do aposentado com 44, 45 anos de idade
que se aposentou por invalidez vai jogar futebol na praia. Não é desse. Eu tenho 73 anos e trabalho. Então, não estou falando em causa própria. Todos nós aqui não estamos falando nunca em causa própria. Agora, aposentado que vive da aposentadoria só perde. Só perde. Me diga uma vez na história do Brasil em que eles ganharam alguma coisa. Eu vou dizer, lá atrás, com o Getúlio Vargas, foi a primeira e última vez em que trabalhadores e aposentados tiveram nível de dignidade humana à custa de ato de governo. Fora disso, esquece. Ione, mais participações aí conosco? Pergunta do Uriel Vilas Boas. Cassiane Banha, por que ao invés de discutir a maioridade penal, não se avalia a responsabilidade dos pais em relação ao comportamento criminal de seus filhos? E aí, vereador? Eu acho que esse negócio da polêmico, né? Maioridade penal, ela é polêmica. Eu acho que tem que deixar em aberto. Eu defendo a tese aqui do próprio professor Cassione. Do jeito que está, não pode ficar. Eu acho que está sujeito às penas da lei. A lei é para todos. Se o cidadão tem 10 anos, se ele tem 12, se ele tem 13, se ele tem 15, se ele tem 16... Querido, quem vai definir e quem vai aplicar a sanção é o seu juiz do Poder Judiciário. E lá ele vai fazer a avaliação psicológica, a avaliação, o critério que ele vai utilizar, as provas e o direito da ampla defesa, do contraditório, mas é para todo mundo. Porque amanhã você vai qualificar isso? Bom, então é a partir de 16 anos. E você tem que pensar também, dentro dessa aplicação de pena, aonde que ele vai cumprir essa pena, porque é o principal, o secundário, o global e simultâneo. Não tem jeito. Você vai aplicar, não, vamos baixar. Então fica lá o de 16 com o de 30. Com o de 30, que é assaltante de banco. Foca aqui de novo. Ele é isso tudo. O ministro não descobriu a roda, não. A cadeia não ensina ninguém. É isso que o vereador está se referindo, né? Cadeia não ensina ninguém mesmo, porque as cadeias... De 13, 14 anos, não é não, isso? Sistema penitenciário é falido. Agora, tem que fazer o seguinte, onde vai cumprir a pena, se tem ensino profissionalizante, se o cidadão ele estuda de manhã, porque ficar o dia todo com a cabeça vazia é oficina do diabo. Ele não pode, tem que preencher aquele tempo ocioso com o quê? Com produção, produtividade, ganhar o pão com o suor do rosto, ensinamentos desde a base familiar que ele não teve, vai ter que ter lá a temor a Deus, saber o que é família. Agora, também tem uns, ô Cassione, me perdoe, que ele já vem com o DNA da besta fera, dentro do coração, dentro da alma. Esse é caso perdido, que também deveria ser julgado pelo juiz. Falou, esse aqui, meu querido, isso aqui não tem jeito. Isso aqui é prisão perpétua nesse homem. É o criminoso nato? Não, esse já nasceu. Esse já não tem jeito mais. Ele já fez... Cometeu 5 homicídios, assaltou não sei quantos bancos. Latrocínio é mato. Tem prazer em matar. O que vai perder mais papel no fórum, perder tempo com um cidadão desse? É perpétuo. Eu costumo dizer que eu não gosto de parecer professor. Há duas coisas. A caráter e a personalidade. O caráter, você nasce com ele. Caráter é a sua essência, está no seu DNA. É aquilo que você essencialmente é. A personalidade, ela é adquirida. Você tem a personalidade frágil, forte, fraca, torta, certa, deformada, de acordo com tudo aquilo que você vai adquirindo na vida. Então, muitas vezes as pessoas confundem caráter com personalidade. Esse sujeito é mau caráter. Não, ele tem uma personalidade deformada. O que acontece hoje com a maioria das crianças que praticam crime, dos jovens adolescentes que praticam crime? Eles, a partir do momento em que foram concebidos, a partir do momento em que passaram a existir, no meio em que viveram, com os exemplos que tiveram, com a falta de amor, o amor que não receberam, com a falta de educação que não tiveram, uma grande parte desses jovens,
eles têm uma personalidade que foi se tornando torta. Não é uma questão de caráter. Esses que têm uma personalidade torta, se tivessem sido cuidados e se forem tratados ainda, tem conserto. Porque não é possível que um país que há 50 anos não tinha milhares ou milhões de jovens delinquentes passe a ter uma geração que vai nascendo monstruosa, monstruosa, monstruosa e monstruosa. Não pode ser, de um dia para o outro. Eu pergunto, se um camarada que nasceu sem conhecer o pai, com abandono pela mãe, com ausência de amor, com ausência de escola, com ausência de educação, com maus exemplos em cima, se ele tivesse nascido numa família educada na Finlândia, num lar na Finlândia, na Suécia, na Noruega, será que ele ia virar bandido de algumas favelas? Claro que ele não ia. O homem é produto do meio? Não só do meio. O Enrico Ferri, na sua sociologia criminal, mostrava que nós somos fruto de fatores que incidem sobre nós. Nós somos endógenos, isto é, resultado daquilo que está dentro de nós, e nós somos exógenos, aquilo que vem de fora para dentro. Isso não é novidade. A doença, você tem muitas vezes uma malformação congênita. E você tem doenças que você adquire pela convivência com os outros, tá certo? Doenças contagiosas. O que eu quero dizer é que o Estado, ele é cínico. O Estado é cínico, porque na hora em que o ministro da Justiça vem e diz presídio é escola de crime, pergunto de quem é a responsabilidade pela construção, manutenção, estruturação e funcionamento dos presídios. São os presos que mandam no presídio? São os presos que constroem o presídio? São os presos que colocam dentro do presídio espaço para o trabalho, para a educação do preso, para a ressocialização do preso? Não, é o Estado. Ora, quando o Estado diz que o presídio é escola de crime, o Estado está confessando com todas as letras que ele não fez pelos presos aquilo que teria que ser feito. E que ele também, Estado, se omitiu na hora de não dar estrutura social, estrutura educacional, estrutura alimentar, estrutura de exemplo de vida às crianças que viram bandidas. Claro que tem o que nasce ruim, claro que tem o que nasce com o caráter degenerado, claro que tem a besta fera, mas esse é minoria. A grande maioria é a sociedade e o Estado que constroem. E na hora em que eles começam a dar trabalho e a nos levar ao pânico e ao desespero, primeira atitude instintiva nossa, do Estado e da sociedade, prende ou mata. Está tudo errado. Nós criamos uns monstros que estão nos devorando. Ione, mais participações com a gente aí, para encerrar? Temos sim, o Carlos do Guarujá, ele diz: doutor Cassione, a lei do idoso só vai até às 23 horas? Fui a Santos no cinema e quando fui entrar pela preferencial na balsa, foi-me passado que só poderia usar a preferencial até às 23. Isso está certo? Pode ser feito algo? Como é o nome dele? Carlos. Carlos, o segredo é simples. O idoso só é idoso, que nem a Cinderela, até meia-noite. Depois vira abóbora. Depois da meia-noite, o idoso vira jovenzinho. Por isso que eu durmo o dia inteiro, hoje estou fazendo uma exceção para vir aqui, porque durante o dia, como eu sou idoso, eu durmo. Meia-noite, eu acordo e vou virar jovenzinho. Vou surfar. Vou nas baladas. Isso aí é uma estupidez, é uma ilegalidade. Não pode haver uma lei pela metade. O idoso tem o direito, esse direito dura 24 horas. Mas como no Brasil, na verdade, 24 horas só dura a ilegalidade, a corrupção, todas essas coisas que não prestam, os idosos têm que agora reunir forças, as poucas que restam nos bíceps dos idosos, para chegar lá no negócio na coisa da balsa, tranca a passagem, não entra ninguém na balsa e não sai ninguém da balsa. Revolução dos Vamos velhinhos, começar né? a fazer a revolução dos velhos. Revolução dos velhinhos. Não é? Dos velhinhos.
E com isso, vamos fechando aqui, com muita satisfação, mais um painel regional, agradecendo sempre aqui ao Banha, sempre conosco às quartas, como o Heraldo José e o nosso Vicente Cassione, claro, a Ione, que acompanha a gente diariamente. 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise às 8 da noite, sempre de segunda a sexta. No final de semana você acompanha o painel no sábado às 3 da tarde e no domingo com uma outra edição às 5 da tarde, esse fim de semana, especialmente, não é? Trazendo aí toda a trajetória do Gerson Faltermeyer. Obrigado, a gente volta amanhã. Tchau. Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes.